Por uma definição etária, né, o idoso é classificado todo aquele a partir dos 60 anos. Né, a partir dos 60 anos, mas isso não é uma definição para o atendimento geriátrico. Não significa que só vai ao geriatra de 60 para frente. A gente pode começar um acompanhamento antes disso, né, até pela questão preventiva mesmo, antes de entrar na fase de idoso, né? Pela definição por idade, até para preparar para esse processo, né? A partir dos 30, porque eu já vi pessoas preocupadas com os 30. Eu tenho uma sobrinha que com 30 anos, ela Neide usa isso, aquilo, porque assim, para envelhecer tal, 30 anos. Eu falei, tudo bem, eu vou usar esses cremes, né, anti-idade e outras coisas mais. Eu sempre fui muito preocupada com minha saúde, no sentido da máquina estar funcionando muito bem, né? Sim. Mas aí eu falei, na época eu achei que era exagero, mas hoje em dia já eu não acho, que a partir dos 30 eu acho que a pessoa tem que cuidar bem, não tem todo o seu corpo. Com certeza, não só com a parte estética, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito, né? Como que a pele vai estar e esquece às vezes de cuidar por dentro. Verdade. Então, assim, esse cuidado, ele tem que começar precocemente, sem sombra de dúvidas. Existe uma evolução, né, do processo natural da vida, em que nós vamos até um certo ponto fazendo um acúmulo. Por exemplo, o acúmulo da nossa massa óssea, da nossa musculatura, ele é uma reserva que a gente conquista principalmente até os 40 anos. Depois dos 40, se não existir um cuidado, a tendência é de começar a perder, né? Perder essa massa óssea, perder essa massa muscular. Então, quanto antes a gente começar a preparar para esse processo, o resultado vai ser melhor, né? A curva da descida da ladeira, tanto para homem quanto para mulher, né? Que já começa, é a partir de quantos anos? Por volta dos 40, a gente começa já uma perda. Até pela questão hormonal também, que vai mudando, né? Mas assim, essa perda, principalmente muscular e da massa óssea, ela começa a evoluir a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos, então tem que ter todo o cuidado. Antes disso começar, né? Antes disso, porque já começa esse envelhecimento. Já começar a preparar, né? Então, lançar mão das medidas para um envelhecimento saudável e ativo. Então, a geriatria não cuida só daquela pessoa que já está em uma fase avançada da idade. A geriatria, ela pode cuidar dessa pessoa a partir dos 30, 35 anos, 40 anos, já com a prevenção. Sim, a gente pode atender, né? A partir de qualquer idade. O foco não é só o paciente idoso com idade avançada, né? Mas também a fase preventiva. Existe uma programação, um plano terapêutico, né? E medidas que são orientadas e prescritas para serem abordadas antes dos 60 anos. É possível envelhecer de forma saudável, doutora Marcela? Sem sombra de dúvidas, é possível envelhecer de forma saudável. O envelhecimento, ele é heterogêneo, né? A gente vê que nem todo mundo envelhece igual. Claro que isso tem influência de uma carga genética e isso é imutável, a gente não consegue mudar a nossa herança genética, mas existem muitas maneiras da gente colocar em prática na nossa vida, na nossa rotina, que vão ter algum impacto na nossa saúde lá na frente. Né? Todo mundo, se a gente olhar nos nossos grupos, amigos, vizinhos, familiares, a gente vai trazer na memória exemplo de um idoso forte, ativo, independente, que consegue ir na feira, que consegue sair. Mas também a gente vai ter exemplo de um idoso que está acamado, né? Ou talvez limitado a uma cadeira de rodas, ou com esquecimentos, né? Com demência avançada. Então a gente tem pacientes, né? Pessoas idosas que às vezes estão com a mesma idade, mas não com o mesmo padrão de funcionalidade. E isso tem influência da genética? Sim. Mas tem também influência de como que essa pessoa viveu a sua vida adulta, a sua juventude, né? Quais medidas e cuidados ela lançou mão para poder chegar lá e ter essa independência, essa funcionalidade, ser um idoso ativo. Então é possível sim envelhecer de forma saudável. E o que precisa para se envelhecer bem? Bom, não existe uma prática única, né? Não é uma maneira única que a gente coloca em ação.
Então, a gente precisa de um conjunto de medidas, né, que vão mudar e fazer a minha saúde se manter preservada com o envelhecimento. Mas, assim, trazendo de maneira geral, né, as práticas como controle das doenças, né, é muito importante. Daí a importância do acompanhamento médico, né, da gente fazer os exames periodicamente. Quando doenças diagnosticadas, tratar e cuidar delas de forma precoce, porque existem muitos casos em que as pessoas demoram a descobrir, porque demoram de procurar o atendimento, né, de fazer exames de rotina, e às vezes até descobrem essas doenças, mas postergam seu tratamento. Então, cuidar das comorbidades, a exemplo, hipertensão, colesterol alto, diabetes, não fumar. Não é segredo para ninguém, né, que o cigarro envelhece e está relacionado com muitas doenças. Consumo moderado de bebida alcoólica, né, não ter abuso no consumo do álcool. Praticar atividade física, essa é carro-chefe para o processo de envelhecimento. A atividade física é extremamente importante e quanto mais cedo a gente começa, mais benefícios são acumulados. Alimentar bem, né, extremamente importante também para o envelhecimento. Estimular a nossa mente, dormir bem faz parte do processo de envelhecimento saudável. É muito importante ter um sono tranquilo, equilibrado e saudável. Ter convívio social é extremamente importante, então viver apenas de forma isolada, né? Isso não traz benefício. Então a nossa parte social, emocional, afetiva precisa também estar em dia para ter um envelhecimento saudável. E quando você fala assim, em relação a exercício,